Eu espero que todos estejam bem. Para esta última videoaula deste ano, nós vamos rever som e imagem com vocês. E meu intuito é rever aplicações, o conceito e vamos treinar também a leitura, porque serão 4 questões que já caíram em Enem, né? Com o propósito de que vocês tenham contato com esse tipo de questão, que é bem diferenciado. Então, vamos a elas. A minha proposta com vocês é fazer uma leitura bem concisa, né? Porque no Enem a gente não tem quase tempo de ficar lendo 10 vezes a mesma questão e pegar o maior número de informações nessa leitura, ok? Então, vamos a ela. Então, a 7ª questão de hoje. Em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa, né? E depois, quando a lâmpada foi desligada e atingir um equilíbrio térmico com o ambiente. Ok. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento. Aí a gente tem A, B, C, D e E. O que a gente tem que pensar? Qual é a dica maior que eu posso dar para vocês para resolver essa questão? Olha só, eu só li uma vez, hein? A gente tem 2 cores dessas garrafas PET. A cor, ela vai influenciar de que maneira nessa absorção do calor? Pensem a respeito. Na 8ª questão, essa é interessante, viu? Ela parece complicada, mas não é. É uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocar lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Então, vamos lá. Ai, desculpa. Na figura, deixa eu ler o seguinte, eu não acabei de ler ainda, calma. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Olha essa quantidade de informação que existe nessa questão, tá? Então, a primeira delas é a ola representada numa onda que ela vai, desce, sobe e desce. Ok. Ele fala o seguinte, a velocidade de propagação desta onda, né, ao longo do estágio é de 45 km por hora. Porém, né, o período de oscilação dentro dessa onda gigante aqui tem 16 pessoas, tá? Então, a distância entre a primeira e a 16ª aqui, isso que a gente precisa encontrar, que é o valor do comprimento da onda. Tá? Além disso, eu tenho unidades de medida diferentes aí nesse enunciado. É muito perigoso, tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Primeira coisa, vamos fazer um padrão, ok? Tudo vai girar em torno de metro e segundos, ok? O que mais? A gente está trabalhando com hertz, tá? Nessa ola mexicana aqui, ó. A frequência da onda em hertz é um valor mais próximo, então a gente vai ter que trabalhar com segundos, fato. Então, 45 km por hora, vamos converter em metros por segundo. E vamos lembrar lá atrás, como que a gente converte quilômetro por hora para metros por segundo. A dica da professora é dividir por 3,6, ok? Tá, resolvemos a nossa parte para velocidade. Agora, esses 80 centímetros aqui, vamos converter também em metros, ok? Puxem na cabeça de vocês como é que a gente converte aí
80 centímetros para metro. Olha a minha dica. 1 metro, pensei em centímetros. 80 centímetros, x. Nós vamos aplicar uma regra de 3 simples para converter centímetros para metros, ok? Feito isso, este ano nós vimos que a velocidade aí, de propagação para uma onda, é dado por uma equação. Velocidade, e desculpem, eu não consegui encontrar o símbolo grego para lambda, aí eu escrevi. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Velocidade nós temos, porém a gente não tem o comprimento de onda, que é o lambda. O que nós temos que pensar? Dentro dessa onda aqui, cabem 16 pessoas. Entre uma pessoa e outra, tem uma distância de 80 centímetros. Então, quantos espaços eu tenho entre a primeira e a 16ª pessoa? Eu vou ter 15 espaços. E não 16. Eu não estou contando as pessoas. Eu estou contando os intervalos. Este intervalo aqui, ó, entre uma pessoa e outra. Tá? Isso aqui é um erro bastante comum nesse tipo de questão. Todo mundo fala, 16 vezes os 80 centímetros, né, convertido para metros. E não é isso. Eu quero só a distância entre uma e outra. Então, se tem 16 pessoas, tem 15 espaços. Ok? Por isso que eu coloquei aqui para vocês, puxando a orelhinha de cada um que vocês estão assistindo aí em casa, etc., no celular, no computador, é 15 espaços vezes esses 80 centímetros convertido para metros. Aí sim eu posso aplicar direto essa fórmula aqui. Velocidade igual a lambda vezes a frequência. Ok? É uma questão bonita, é uma questão bastante interessante, porque todo mundo erra e sai assim, calculando automaticamente, sem pensar muito nos intervalos, ok? Vamos para a nossa nona questão aí, da nossa videoaula. É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde, que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição de luzes, né? Aquelas cores primárias que nas aulas de arte, tenho certeza que vocês já viram. O vermelho é uma combinação de verde e azul, né, e das cores secundárias. Amarelo é vermelho e verde, ciano é verde, azul, magenta, vermelho e azul. Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente cores naturais dos objetos? Ou seja, dica da professora Evelyn. Quando ele fala cores mais naturais, ele está tentando tirar aquele filtro verde. Então, dessas combinações aí que ele descreveu, qual delas não vai ter a cor verde? Ok? Na 10ª questão, essa é interessante. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos dos pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a distância entre o horizonte verdadeiro, dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com as águas calmas do escuro. O fenômeno óptico, que segundo os pesquisadores provoca a fata morgana, é, primeiro, ressonância, refração, difração, reflexão ou difusão. Eu já tiraria o item A, ressonância, som aí, com essa questão acho meio bobo. Mas olhando aqui direitinho o meu desenho, a gente tem dois fenômenos importantes que pode ocorrer a fata morgana. Primeiro, quando há entre o ar e a água, entre dois meios diferentes, a luz ela passa com uma velocidade diferente.
então ela pode ocorrer a refração. Se eu tivesse apenas uma fina camada aqui que provocasse o efeito espelho, ou seja, nesse trecho aqui, ó, a luz está batendo e voltando, ela está sendo refletida. Então, a gente tem aqui dois fenômenos importantes ocorrendo para ocorrer a Fata Morgana. Uma delas é a velocidade da luz em dois meios diferentes, a tal da refração, e a reflexão, porque ela tem esse efeito espelho também aí, provocando aí esse efeito óptico, tá? Então, nessa questão a gente vai ter pelo menos dois itens, né, sendo o correto, ok? Então, chega de dica, que tenho certeza que vocês têm muito trabalho aí para fazer as 4 questões. As 4 questões... desculpa, a entrega, mais importante. A entrega ficou para o dia 4 de dezembro de 2020, tá? Eu tive que deixar essa data porque eu tentei tempo para corrigir, fechar média, etc., fazer as recuperações, mas eu tenho certeza que vocês aí em casa vão conseguir me entregar até 4 de dezembro. Por favor, assistam ao vídeo. Responda as questões que são todas do Enem. Olha, não é nada impossível, ok? Enviem para o meu Google Sala de Aula, para o meu e-mail ou para o meu WhatsApp, tá? Se tiverem dúvidas e tiverem aí me acessando por e-mail, WhatsApp, Google Sala de Aula, por favor, tenham paciência, porque vocês entram numa fila gigantesca aí também com os demais alunos, mas eu respondo. Enviem, encaminhem, tá? Quem não tiver nem o GSA, nem o WhatsApp, para o meu e-mail, vitormeireles.evelyn@gmail.com. Qualquer dúvida, por favor, tá? Me procurem, que eu estou sempre à disposição de vocês. E eu agradeço aí a paciência e eu os verei logo, logo, tá? Então, deixo meu abraço e se cuidem.